Olá, olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Vamos Gambitar Lindomar. Hoje nós vamos ver duas miniaturas sobre o Gambito do Rei, dos ataques ao ponto F7. Então nós vamos começar aí com Ruy Lopes, todo mundo já conhece, o padre espanhol, publicou um livro mostrando a regra do en passant. Para quem não conhece, é uma captura de peão para peão, uma captura especial. O Ruy Lopes também foi responsável por analisar a abertura que leva o seu nome, mas não tem nenhuma partida que ele tenha jogado a sua abertura. Ele estava jogando a abertura da moda, que era o Gambito do Rei. De preto está o Giovanni Leonardo da Cutri, que foi um jogador muito forte italiano, considerado um dos jogadores mais fortes do seu tempo. E aqui nós podemos ver brancas E4, pretas E5, F4. Mais uma vez, a ideia é ceder a casa D4 para as brancas. E as pretas falam: não, eu quero manter isso aí, cara. Se você capturar, eu capturo e manter o controle sobre a casa D4. Seguiu bispo C4. É um lance de desenvolvimento, não quer dizer que vá capturar em F7, mas está apontando para a casa F7. Seguiu C6. A ideia aqui, não sei se para a época, mas tudo indica que a ideia é tentar jogar peão D5. Para quê? Para tentar limitar a ação desse cara sobre o ponto F7. Seguiu cavalo F3, aumentando a pressão sobre o peão de E5, já que nós temos aí dois ataques contra uma defesa. O que as pretas fizeram? Jogaram bispo G4. Cravou o cavalo, que agora protege a dama do ataque desse bispo. Então, se o cavalo sai, bispo captura dama. Espero que tenha ficado claro isso. Então, aqui nós temos uma luta de ideias. E aí, o Ruy Lopes, muito forte, essa partida aconteceu em Roma, 1560. O padre espanhol aí costumava visitar a Itália, ir a Roma para visitar o Papa, e lá ele encontrava os melhores jogadores da Europa, tá? É, as brancas têm uma ideia: peão captura, peão captura, seguiu agora uma combinação por conta desse bispo que está o quê? Ele está desprotegido, ele está no ar. Então toda a combinação é baseada nisso. Bispo captura F7. Cheque, ameaçou o rei. E agora? Rei captura, porque a galera queria aceitar o material. Cavalo cheque, ameaça o rei e o bispo ao mesmo tempo. Tá? Então aquela história que o cavalo não poderia sair porque entregaria a dama. Só que se o cavalo sai com ganho de tempo, ele não vai poder capturar a dama. Rei é 8, Voltaire voltava, e agora dama captura G4. As brancas têm uma certa vantagem em desenvolvimento e vantagem material de 2 peões. Cavalo F6 é um lance natural de desenvolvimento, porém esse lance perde. Seguiu dama cheque. Se bispo E7, dama mate. O cavalo protege a dama e evita que o rei das pretas escape via Davi7. Então não pode seguir bispo E7, tem que ser dama E7. E aí segue dama cheque. O rei novamente não pode ir a F7 porque o cavalo controla. Só tem dama Davi8 e uma pequena combinação. Aqui tem dama captura bela 7 com a ideia de capturar, mas aqui é o mais singelo. Dama captura cheque, rei captura, afastou o rei do ponto F7, cavalo cheque, ameaça a torre e as pretas abandonam nessa posição, tá? Porque jogar com uma torre a menos é muito difícil.
se os dois jogadores são do mesmo nível, ok? Beleza? Então vamos para a próxima partida. Bom, aqui nós temos a segunda partida com o já conhecido aqui do nosso canal, o Joaquino Greco. Uma partida que foi jogada 60 anos depois dessa anterior, da Ruy Lopes, com Leonardo da Cutri. Então vamos lá, brancas é 4, pretas é 5, novamente gambito do rei. E aqui as pretas aceitam o peão. Seguiu cavalo F3, evitando a entrada da dama, H4, ameaçando o rei. E segue G5. Então as pretas estão tentando manter o peão do gambito. A essa altura, ok, é perfeitamente jogável, tá? Para as pretas. E aí segue bispo C4. As brancas continuam desenvolvendo suas peças, controlando a casa D5 e apontando seu bispo para a casa F7. Quer dizer que vai sacrificar lá? Não necessariamente, não nos dias de hoje, tá? Aqui as pretas elas têm uma opção que é jogar bispo G7, certo? Que evita as continuações, por exemplo, do gambito músio. Aqui bispo C4 seguiu G4, pediu explicações para esse cavalo. As brancas têm várias opções. Elas têm o roque, sacrificando o cavalo de F3 pela iniciativa. É o famoso gambito músio, que a gente vai ver muitas e muitas vezes aqui no canal, por ser um gambito vivo ainda nos dias atuais, tá? A galera também pensou em cavalo C3 e hoje nós temos o bispo toma F7 direto, conhecido como gambito Lolli, tá? Giambattista Lolli, ele viria no final do século 17, tá? Por volta de 1698, me parece que a data de nascimento do Giambattista Lolli, e ele escreve um livro que ele sugere bispo captura F7 como uma forma de ganhar a iniciativa. Então era o ataque a todo custo, mas não quer dizer que está correto nos dias de hoje, tá? Então o Greco foi o primeiro aí a ter uma partida com esse exemplo. Rei captura, expondo o rei das pretas. Cavalo E5, cheque. E agora, só para a gente saber, se você estiver nessa situação de pretas, o melhor aqui é seguir com o rei E8. Tá? E esse rei tá lindo e maravilhoso aí, por exemplo, dama captura com a ideia de dama H5 cheque, por exemplo. Cavalo F6 ataca a dama, controla a casa H5. Dama captura F4, D6 ataca o cavalo e a iniciativa das brancas vai desaparecendo aos poucos. Isso foi jogado em Staunton no ano de 1846 em Londres. Staunton acaba ganhando, porém não quer dizer que a partida seguiu da melhor maneira possível, tá? Então D6 aqui as pretas estão melhores. As pretas começam a estabilizar a posição do seu rei. Se continuar desenvolvendo as peças, elas ganham porque tem uma material a mais, ok? Então voltando lá, cavalo é 5, melhor é rei é 8, só que na partida do Greco, rei é 6. Eu não sei se esse rei tá aí na caça do cavalo ou o que é, mas esse lance interroga duas, praticamente. E aí as brancas continuam, dama G4. Se rei é 7, olha só, o negócio é tão violento, mas tão violento. Por exemplo, dama captura F4, ameaçou, dama F7 e aquelas coisas todas, cavalo F6. E agora, sem perder a iniciativa, roque atacando pela coluna F. Bispo G7, mantém a proteção. Cavalo C3, com a ideia de cavalo D5 cheque, tirando esse cara aí de F6. C6 controla D5 e agora Davi 4. As brancas elas têm vantagem em desenvolvimento, vantagem em espaço, à custa de uma peça. Tá? Então nós temos aqui um rei preto para atacar. Então note, a pressão sobre a coluna F ela é muito forte para as brancas. Tá? Então são conceitos que nós podemos usar quando estiver estudando o gambito do rei, beleza?
Então volta lá. Então dama G4, cheque, rei captura E5. Aqui o lance mais forte é D4. Tá? Então se você cair nessa posição, provavelmente você vai continuar atraindo o rei das pretas para próximo do seu campo. Porém, na época do Greco, dama F5, parece lógico, rei Davi 6 e Davi 4. Ameaçou bispo F4, cheque. Tá? Aqui uma defesa muito difícil, é rei C6. É muito difícil essa defesa. Eu não quero nem entrar nesses méritos, mas, por exemplo, cavalo C3 com ideias de dama D5 e dama bela 5 cheque, tá? Para dar mate. As pretas têm uma refutação de D5. Só que é muito difícil aqui. E aí o rei das pretas consegue escapar, tá? Mas na época do Greco, 1620, a humanidade não tinha conhecimento de tanta riqueza na defesa, tá? Então, D4, bispo G7. Um lance de desenvolvimento, mas que também não contribui em nada para a defesa de bispo F4, cheque. Rei E7, a ideia é tentar voltar para a casinha. Bispo G5, cheque. Então nós temos que colocar alguém na frente. Bispo F6. Aqui, se cavalo F6, provavelmente é 5. E agora nós estamos aumentando a pressão sobre o ponto F6. Seguiu bispo F6, propondo as trocas. E5, levou o mesmo, tá? Só que agora tem uma diferença. Bispo captura G5, dama captura G5, cheque. O rei não pode sair voado para qualquer lugar. Rei E8 para manter a proteção. Seguiu dama H5, cheque. Obviamente que o rei não vai para F8 porque as brancas podem rocar e atacar sobre a coluna F mais uma vez. Rei E7. E agora, como continuar essa posição? Como que as brancas devem manter a iniciativa aqui? Simples. Não tão simples, mas já era conhecido na época do Greco. Roque. E mais uma vez se aumenta a pressão na coluna F. Tá? Seguiu dama E8, tentando cobrir aí a casa F7. Dama G5, cheque. Rei ao mar. Aqui uma firula muito grande, né? Outros lances ganhavam mais rápido. Porém, seguiu torre F6, cheque, sacrificando mais material. Cavalo captura. Dama cheque, rei D5. A única peça das pretas que estão desenvolvidas é o rei. Que beleza, lindo, maravilhoso no meio do tabuleiro. E agora com a precisão, cavalo C3, cheque, continua minando esse rei das pretas. As brancas não podem parar de atacar, mesmo tendo poucas peças, elas têm como compensação esse rei que está no centro do tabuleiro. Ele está extremamente vulnerável aí. Rei captura Davi 4. Torre D1 era um lance que ganhava fácil aqui, tá? Se você chutou aí torre D1, tá de parabéns. O Greco jogou dama F4, cheque. Rei C5. Bela 4, atacando o rei como pode. Rei C6, uma tentativa de escape, porém frustrada. Dama cheque, não tem rei D6 porque o peão ataca. Rei Bela 6 e agora cavalo A4, mate. A dama controla, e o peão controla e o rei preto não conseguiu escapar aí do ataque das brancas. Tá? Então aqui nós temos dois gambitos do rei, que a ideia era única e exclusivamente atacar o ponto F7. E de uma forma não muito precisa de defesa, as pretas sucumbiram ao ataque ao ponto F7. Beleza? Espero que tenham gostado dessas duas miniaturas históricas sobre o Gambito do Rei. Se curtiu, deixa aí um like. Não deixe de se inscrever no canal, beleza? E até a próxima, galera. Valeu!